Esse vídeo é para você que foi enganado pelo FIES Juros Zero. Pessoal, o Juros Zero, ele realmente é uma farsa. Ninguém te explica nada na hora de você contratar. E se você vai no site do governo, tá todo mundo falando lá, Juros Zero. E muitos estudantes acabam fazendo esse contrato do FIES achando que é mil maravilhas. Mas não é, olha só. Tá aberto aqui na tela o PDF do meu curso sobre o FIES, na verdade, sobre como pagar menos juros no FIES. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, porque já está disponível lá no curso para vocês assistirem. Porém, é importante eu falar sobre a Portaria 209 de 2018. Pesquisa na internet, se você não quiser assistir o curso, dá uma olhadinha nessa resolução, nessa portaria, porque ela que vai estabelecer as novas regras do FIES. O que é o novo FIES Juros Zero? Ele é válido a partir de 2018. Então aqui no curso eu explico como que o FIES surgiu, como que ele funcionou até 2017 e como que ele passou a funcionar a partir de 2018. Em resumo para vocês, a partir de 2018, o novo FIES ele tem duas modalidades. O FIES tradicional, na verdade o nome carrega, né, o nome tradicional, mas na verdade houve mudanças, e o PFIES. O FIES ele vai atender estudantes que têm até 3 salários mínimos per capita de renda. O que é isso? 3 salários mínimos por pessoa. Minha família tem 10 salários mínimos de renda total, porém são 4 pessoas, então dá 2 salários mínimos e meio, você se enquadra, tá? Então per capita é por pessoa, soma a renda de todo mundo e divide pela quantidade de pessoas, não pode passar de 3 salários mínimos, você se enquadra no FIES. O PFIES é para quem ultrapassa esses 3 salários mínimos. Então, entre 3 e 5 salários mínimos, você pode ter o financiamento também, mas vai ser chamado de PFIES e não pode ultrapassar 5 salários mínimos. Quais que são as regras aqui, galera? Basicamente, só para diferenciar para vocês. O PFIES é os bancos que vão financiar. Então, aqui já tem taxa de juros e ela é definida pelo banco, tá? Cada contrato pode ter uma taxa diferente, porque vai depender do convênio com o banco. Aí tem que ver qual que é o banco conveniado disponível, enfim, né? Então as regras aqui são muito variáveis, tá? Geralmente quem vai fazer isso aqui é para curso de medicina, pessoas que têm uma renda um pouco mais alta, tranquilo? Já o FIES, ele continua sendo financiado pelo governo e aí ele mente ao dizer que os juros é zero. E eu já vou explicar isso para vocês. Por quê? Se vocês lerem essa portaria 209, vocês vão observar lá no artigo 104, olha só, parágrafo 2º, que o valor do pagamento, olha só, ele vai ser atualizado monetariamente a cada ano pelo IPCA. Então, galera, eu já vou abrir o simulador para vocês aqui para mostrar na prática o que acontece. Mas qual que é a taxa de juros do FIES? Ela é zero? Ela até é zero mesmo, porém ela é corrigida monetariamente. E o IPCA, de acordo com o ano anterior, vai fazer com que o seu saldo devedor seja atualizado. Então, na prática, ele tem uma taxa de juros e, na minha opinião, é pior do que o FIES anterior, porque é uma taxa de juros variável. Muita gente tinha o FIES de 3,4% ao ano. O IPCA, vocês podem pegar o histórico e devem pegar o histórico, na verdade, na internet, é muito fácil. Basta colocar IPCA ano a ano no Google que vocês vão encontrar essa informação. Se vocês observarem, vocês vão ver que tem ano que chega a 8, 9. Então, assim, o IPCA ele é muito variável e, na prática, você vai ter uma taxa de juros variável. Vai funcionar mais ou menos assim, ó. Imagina que você está devendo para o FIES 120 mil reais. Na sua fase de amortização, vamos colocar aqui 8% ao ano, por exemplo. Vamos supor que o ano passado, tá? O IPCA foi 8%, então esse ano você vai pagar 8%, beleza? E você tem 180 meses. Como vai funcionar o seu contrato? Olha só, você vai ter aqui a sua prestação de 1.127 e você vai pagar até a 12. Aí no outro ano, vamos supor, virou o ano aqui nessa prestação, você ainda vai estar devendo para o banco, ó, 115.196. Então você vai estar devendo, ó, 115.196 com alguns centavos, né? 88 centavos. E aí, você não vai estar devendo 180 meses mais, vai estar devendo 168 meses, porque você já pagou 12. Aí, vamos supor que a taxa de juros desse ano, então estou supondo já para o outro ano, né? Ficou 7%, então caiu um pouquinho, mas o seu financiamento continua sendo atualizado. Olha, a prestação caiu um pouquinho agora. No final das 12 prestações aqui, ó, você vai estar devendo quanto para o banco? Vamos ver, 110.088, ó, 110.088. E aí, a taxa de juros de novo subiu, foi para 8,5, só que agora não é 168 mais. Aqui vai ser 168 menos as 12 que você já pagou. Então vai dar 153. Agora sua prestação subiu de novo. Tá vendo?
Na prática, você tem uma taxa variável quase que imprevisível, então você pode ter uma surpresa no longo prazo. Esse simulador aqui te ajuda de duas formas. A primeira é você ter uma previsão financeira. E a segunda é você simular antecipações de valores para pagar menos juros, porque isso é um direito seu. Tem muita gente por aí falando que o novo FIES não dá direito a antecipar valores. Eu vou voltar aqui na minha aula, porque vocês vão observar o seguinte, olha só o que diz o artigo 101 da resolução, tá, da portaria 209. O artigo 101 fala que é facultado ao estudante financiado pelo FIES voluntariamente e a qualquer tempo realizar amortizações extraordinárias ou a liquidação do saldo devedor. Então, é sim um direito seu, de acordo com a resolução 209, artigo 101, você pode ir no banco e mostrar isso aqui para eles e exigir o seu direito, tá? Então, eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente pode simular isso aqui. A primeira coisa que eu preciso falar com vocês é o seguinte, ó, eu já provei para vocês que tem taxa de juros e que essa taxa de juros, ela é variável. O que você pode fazer? Ó? Eu vou fazer isso ao vivo com vocês aqui. Ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir o site do ChatGPT e eu vou falar com ele o seguinte, ó. Pegue o IPCA acumulado dos últimos 20 anos no Brasil e me dê uma média anual. Por que eu estou fazendo isso, galera? Porque é muito mais fácil a gente prever o futuro de acordo com o que foi o passado. Então, olha só, é isso que eu estou pedindo para o ChatGPT, para ele me dar uma média, e ele já está fazendo o cálculo para a gente, olha só. De acordo com o ChatGPT, aqui, ó, portanto, a média anual do IPCA entre 2004 e 2023 foi de 5,47%. Então, a gente pode imaginar que um ano você vai pagar um pouco mais, outro ano você vai pagar um pouco menos. Mas é provável, veja bem, é uma especulação aqui, mas é provável, eu vou jogar até um pouquinho para cima, né, 5,5%, é provável que você pague mais ou menos isso de média. Então, com isso, você consegue ter uma previsão aqui de quanto que você vai pagar no longo prazo, ó. Nesse caso, o nosso contrato seria de R$ 971,99 por mês para pagar em 180 meses. Então, nós estamos falando de R$ 174 mil reais que você vai pagar. 175 arredondando, né? Menos os 120 mil, que era o que originalmente você devia, significa que você está pagando 54.900, 55 mil de juros. Uai, Naim, o governo não disse que o FIES era juro zero? Pois é, eu estou te provando aqui que não é zero. O que é zero é a paciência que a gente tem que ter com esse governo, porque na hora de vender os programas, eles acabam falando que é mil maravilhas. Eu, particularmente, eu não quero ficar falando mal do FIES, porque ele é, sim, um programa muito bom que permite muita gente estudar com juros baixos. Esse juros não é um juros alto, porém, verdade tem que ser dita, não é zero e você pode se livrar desses 55 mil de juros aqui, tá? Eu sei, você precisou fazer o FIES, né? Meio que foi enganado porque não sabia que teria esses juros, mas o que você pode fazer, então, para pagar menos juros? Primeira coisa, tá, é jogar aqui no simulador os dados do seu financiamento com essa média aqui, tá? Dependendo do ano que você estiver vendo esse vídeo, joga lá no ChatGPT e pega a média atualizada para fazer, porque essa média ela pode mudar, né? Então é importante você atualizar os dados. Faça aqui o seu cálculo para você ter uma noção do longo prazo de quanto que você vai pagar de juros. E o que você pode fazer aqui para pagar menos juros? Como eu disse para vocês, é um direito seus fazer amortizações extraordinárias, que nada mais é do que antecipar valores, e quando você faz isso, todo o seu financiamento é recalculado, descontando todo o juros proporcional. Isso é muito bom para a gente, é menos juros para a gente, tá? É uma vantagem financeira muito interessante. O que eu vou simular aqui? Você pode fazer isso a qualquer momento. O que eu vou simular? A nossa prestação está R$ 971. Eu vou simular que eu vou pagar o mesmo valor para o banco, R$ 971,99. E eu vou simular que eu vou pagar isso todos os meses. É como se eu tivesse aqui pagando, tá, duas prestações por ano. Deixa eu só corrigir aqui, ó. É como se eu estivesse pagando 2 prestações por mês. E aí, o que vocês acham que vai acontecer no longo prazo? Muita gente vai pensar o seguinte, uai, se eu estou pagando 2 prestações por mês e a minha dívida era de 180 meses, eu vou quitar em 90 meses, metade do prazo. Na verdade, é muito melhor do que isso, porque como eu disse para vocês, nada de juros é cobrado proporcionalmente quando a gente antecipa valores. E é isso que essa coluna aqui, ó, está calculando para a gente. Observa que nós quitamos a nossa dívida nessa prestação aqui, ó. Vamos ver que número que a gente está falando de prestação. Prestação número 73. Então, o que eu fiz? Eu não paguei 2 por mês? Quer dizer, eu não paguei 2, eu paguei uma e antecipei extraordinariamente o valor equivalente à outra, o que é muito melhor do que pagar 2. Então, eu consegui dessa forma
meio que pagando 2 por mês, que está em 73 meses. Só que eu antecipei mais 73 meses. Então, na prática, é como se eu tivesse pagado 146 prestações, não é isso? Porém, minha dívida não era de 180 meses. Então, veja bem, eu economizei o equivalente a 34 prestações. E essa prestação ela não era de R$ 971,99 vezes 34, significa que eu economizei R$ 33 mil. Sem falar que eu quitei minha dívida em pouco mais de 5 anos, 6 anos, né? Quitei minha dívida em apenas 6 anos e economizei R$ 33 mil. Então, olha só, sua dívida que era de 55 mil, seus juros que era de 55 mil, então menos 55 mil, você pagou só 21 mil de juros. Ainda é muito, mas você reduziu para menos da metade. Gostou desse vídeo? Olha só, dá uma olhadinha no meu curso de como pagar menos juros no FIES. Essa planilha está disponível lá para vocês e outras 3 planilhas estão disponíveis lá para você. Além de eu contar toda a história do FIES, explicar todas as mudanças, mostrar a legislação e mostrar na prática como que você pode pagar menos juros, você tem muito conteúdo e muita planilha lá que realmente vai fazer diferença. Não existe outro conteúdo com essa qualidade sobre FIES na internet. Dá uma olhada, o link com 50% de desconto está na descrição desse vídeo. Bora pagar menos juros no FIES. Aproveite o seu financiamento da forma correta. Pare de pagar juros para o FIES agora. Link na descrição, 50% de desconto. Se inscreva no canal. Vou deixar nos cards aqui outros vídeos passando também sobre como pagar menos juros no FIES. Obrigado por ter assistido. Valeu!